Bom, esta conferência eu a dei já faz um certo tempo. Eu a compus, elaborei em 2016, então eu era apenas diácono na ocasião, e a dei em alguns lugares, inclusive aqui, mas isso foi em 2017 e na ocasião não se gravou nada. Então nós temos a oportunidade de refazer a conferência em vista de que tenha, portanto, um registro, né? Sobretudo, inclusive, a transmissão para as pessoas que assistem de outros lugares. Então não haverá nenhuma alteração quanto ao conteúdo dela. Eu acho que depois de ter dado tantas vezes eu aprendi o que eu mesmo estudei. Mas eu penso que o contexto 2019 que nós estamos, o tempo passa, é bem diferente daquele quando eu elaborei pela primeira vez em 2016, né? Sobretudo de um ano para cá, um ano e meio para cá, o que mais tem é pessoas produzindo conteúdos católicos na internet, né? Tem muito disso, né? Então basta que a pessoa tenha um pouquinho de conhecimento para usar uma câmera de celular e produzir um vídeo, ou então que ela saiba manipular uma rede social, né? Produzir conteúdo. Qualquer um, pela liberdade que há na internet, pela democracia, qualquer um consegue produzir conteúdo, né? Então há muitas pessoas produzindo conteúdos católicos na internet. E essas pessoas, na medida em que elas vão produzindo, e que isso se produz com frequência, né, que vão publicando, vão postando, vão compartilhando com frequência, elas acabam adquirindo uma certa fama, né? Acabam adquirindo uma certa reputação. Aquela pessoa está sempre publicando coisas relacionadas à modéstia, à política, à filosofia, à espiritualidade e assim por diante, né? A grande questão é que nem sempre nós estamos tratando com autoridades no assunto, né? Estamos tratando frequentemente com pessoas que recentemente se converteram e que não têm grande experiência de fé católica. Isso é um grande problema da pessoa que se converteu. Ela aprendeu o catecismo, mas ela não sabe viver como católico. Ela tem um problema social, um catolicismo social, por assim dizer, um problema com a caridade fraterna, por assim dizer. Isso é um problema típico, né? Enfim, mas não vamos entrar nessa questão. O fato é que nós estamos lidando com pessoas que frequentemente são recém-convertidos, que nem sempre têm autoridade para tratar daquilo, né? Tem experiência para tratar daquilo, né? E, portanto, nós muitas vezes nos enganamos, atribuindo, digamos, qualidade a pessoas que não têm autoridade, né? Então devemos tomar cuidado com isso, né? Não acreditarmos, não darmos todo o aval e crédito a conteúdos publicados na internet pelo simples fato que provém de pessoas conhecidas, famosas. Não devemos dar muito crédito, atribuir qualidade, né, simplesmente porque a pessoa é conhecida na internet, né? Existe uma questão de estudo. Será que de fato a pessoa estudou profundamente aquilo? Se ela tem autoridade para aquilo? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Uma vez existia um debate promovido por um professor meu no seminário entre dois sacerdotes convidados. Um deles tinha estudado a vida toda o padre Garrigou Lagrange, que foi um dominicano francês que morreu nos anos 60, que é muito bom. Há muitos livros dele hoje em dia à venda no Brasil, né? Inclusive um bem interessante sobre Nossa Senhora. Mas esse padre então tinha estudado a vida toda o padre Garrigou Lagrange, mas nunca tinha estudado na universidade. Ele nunca tinha ido fazer estudos aprofundados, mestrado, doutorado. Ele só tinha estudado o padre Garrigou Lagrange. O outro, o debatedor, ele por sua vez tinha feito mestrado, doutorado, era professor de uma universidade romana e, portanto, conhecia mais autores, inclusive a crítica de certos pontos falhos no pensamento do padre Garrigou Lagrange. Nada que o fazia um herege, nada que fazia do padre Garrigou um herege, mas alguns pontos questionáveis da metafísica dele, tá? Então, durante o debate, era evidente, era muito claro, muito nítido, que um era amador e o outro era, de fato, alguém que entendia do assunto. Mas se nós não colocássemos os dois frente a frente e nós só ouvíssemos o padre piedoso, estudioso, que passou a vida estudando por conta o padre Garrigou Lagrange, nós diríamos que se tratava de um especialista, que era realmente alguém que entendeu tudo, né? Somente confrontado com alguém que tinha feito um doutorado, que era professor, que tinha muita experiência, é que nós percebemos as falhas de pensamento. Ora, a internet não propicia isso. Por mais que ela seja democrática, e às vezes uma pessoa convida a outra para o debate, né? Nós não temos, não é um ambiente em que se possa de fato verificar e testar os conhecimentos de alguém. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Não devemos atribuir
julgar que a erudição de alguém significa necessariamente a autoridade que ela tem no assunto. O fato de ela ser um erudito, alguém que estudou muito a questão, leu sobre a questão, isso não faz dela necessariamente um especialista reputado, alguém de autoridade. Então, é necessário que a gente tome cuidado. O fato de um sacerdote ter feito seminário, filosofia e teologia, não faz ele um teólogo de profissão. Eu, por exemplo, não sou teólogo de profissão. Então a igreja é muito prudente. Nós não damos, digamos assim, toda a autoridade a um sacerdote pelo simples fato dele ter sido ordenado padre. Ele tem uma licença, mas ele não é teólogo de profissão. Ele deveria, de fato, prosseguir os estudos. São João Bosco, ele fez o seminário, foi ordenado padre, e depois passou um tempo em Turim, continuando o estudo da teologia moral com São José Cafasso. Quer dizer, não começou imediatamente a aplicar os princípios. Ele passou por uma espécie de estágio pós-ordenação. E naqueles tempos, alguém que era ordenado padre, ele não confessava a todos indistintamente. Ele tinha um período em que ele só podia confessar, não sei, crianças, por exemplo, ou adolescentes. Depois, com o passar do tempo, que ele ia adquirindo experiência, era permitido que ele confessasse adultos, religiosos, enfim, as religiosas seria um caso também, ao mesmo tempo fácil, porque as religiosas não devem ter grandes pecados para confessar, mas ao mesmo tempo, se uma religiosa aparece no confessionário dizendo que ela tem visões, o que dizer? Então nós vemos que confessar não é algo tão simples quanto parece. Então é claro que a igreja tinha prudência de pouco a pouco permitir que um sacerdote fosse exercendo certas funções. Em compensação, tem pessoas que nem bem se converteram e elas já estão dando palpites de vida espiritual para os outros. Isso é muito trágico. De fato, a publicidade, a democracia, a facilidade da internet faz com que pessoas, digamos, se arroguem o direito de dar conselhos de vida espiritual, de dar conselhos de modéstia, dar conselhos de teologia moral e assim por diante. E isso é bastante duvidoso. Será que a pessoa tem ou não tem cabedal, tem ou não tem autoridade para falar aquilo? Um neo-sacerdote é aconselhado que ele não seja diretor espiritual. E, no entanto, um padre certamente estudou muito mais que um leigo piedoso recém-convertido. Então, ele não se arriscaria a ser um conselheiro espiritual, digamos assim, como há hoje em dia, na internet. Ele não se arriscaria, porque pela falta de experiência, ele pode se confundir nos princípios. Ele pode saber os princípios da teologia, mas por não ter experiência, por não saber ainda aplicá-los direito, ele pode considerar as questões ignorando, esquecendo tal ou tal princípio. Ele pode apenas lembrar de um e esquecer de outro. Então é com o tempo que ele vai conseguindo enxergar o todo da questão, enxergar melhor a questão, englobar melhor a questão. Então, se o próprio padre não é recomendado que ele seja diretor logo que ele sai do seminário, que ele é ordenado, por que é que nós deveríamos dar crédito a pessoas que saem por aí, digamos assim, dando conselhos de vida espiritual? Então, não façam isso. Não queiram ser gurus de vida espiritual, não queiram ser difusores de conteúdos dos quais os senhores não têm domínio e não têm autoridade. Muito mais vale que a gente consolide a nossa vida espiritual do que a gente queira ajudar a alheia. Então, como diria Santo Afonso, citado pelo Dom Chotard, naquele livro muito importante que é o Alma de Todo Apostolado, Santo Afonso diz que ele quer salvar muitas almas, a começar pela dele. Então, nós temos que salvar muitas almas, a começar pela nossa. Então, vamos consolidar a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa união com Deus, e quando a gente tiver solidez naquilo que nós somos, nós podemos ajudar o próximo. Agora, querer imediatamente ajudar o próximo sem ter primeiramente, digamos assim, ajudado a si mesmo, seria um engodo, seria algo bem ilusório. Tá. Bom, esse é o primeiro aspecto, uma primeira ressalva para essa conferência. Nós não devemos nos iludir com aquilo que é publicado na internet. O fato de alguém ser famoso, ter uma certa erudição porque leu bastante, não quer dizer que essa pessoa de fato seja uma autoridade na questão. A autoridade se adquire, de fato, por algum meio. Ela deve pôr à prova o seu conhecimento e ter experiência naquilo que ela fala. Infelizmente, isso é inevitável. Então, cuidado com a propaganda fácil e ilusória que há nos meios conservadores, internet afora. Mas pode ser que haja alguém que os senhores conheçam que de fato produz um conteúdo de qualidade,
né, que de fato seja alguém que tenha autoridade na questão, que saiba do que está falando, que não seja apenas um palpiteiro. E mesmo assim, nós devemos tomar cuidado, pelo simples motivo de que às vezes a pessoa pode ter de fato uma autoridade sobre aquela questão, mas nós vemos que ao mesmo tempo que ela é capaz de falar coisas sublimes sobre um ponto da teologia católica, por outro lado, nós vamos ver que a vida da pessoa é um contra-testemunho de tudo aquilo que ela está dizendo, né? A defesa de modas indecentes na praia, por exemplo, os palavrões e assim por diante, né? Então, quando nós vemos que a defesa da fé católica é unida a uma moral duvidosa, isso também não é útil. Nosso objetivo não é apenas transmitir erudição, cultura para os fiéis católicos, é formar a alma deles, é formá-los para a santidade, para a união com Deus. Não é apenas ficar fazendo erudição, mostrando que a gente sabe ler em outra língua. O objetivo não é mostrar para as pessoas livros que elas não sabem ler por conta. Não, nosso objetivo é formar as pessoas para a santidade. Então, quando nós vemos autores que querem formar o intelecto das pessoas em filosofia, em teologia, em espiritualidade e assim por diante, mas a vida das pessoas é um caos, né? Elas são dispostas a todo tipo de acordo, né, imoral com pessoas que nem são católicas, né, apenas para defender uma pauta conservadora. Isso daí não é católico. Não é assim que a igreja procede, né, fazendo união bastante duvidosas, né, acordos duvidosos, né, e também com uma vida moral bastante questionável, né. Então, como diria a imitação de Cristo, né, mais vale ter contrição que saber defini-la. Essas pessoas também. Mais vale que elas vivam de fato a santidade do que queiram nos ensinar a ser santos, sendo que elas têm pontos da vida pessoal bastante questionáveis. Então, devemos nos corrigir. Médico, cura-te a ti mesmo, diz o ditado, né, antes que nós queiramos sair por aí vulgarizando conteúdos católicos, né, unindo isso, né, a uma vida moral pessoal, digamos assim, a escolhas pessoais bastante questionáveis. Como eu falei, né, na questão das modas, os palavrões, né, querer defender a fé católica à base de marretadas, né, com palavras grosseiras, com xingamentos e ofensas, inclusive a sacerdotes, né, tudo isso é bastante lamentável. Então tomemos cuidado, né, quanto mais um erro é parecido com a verdade, mais ele é perigoso. Acho que atacar os erros grosseiros que nós temos hoje, qualquer um é capaz de fazer, até as crianças. Os erros grosseiros, né? Esse materialismo presente, muitas vezes, na teologia, né? Esse espírito revolucionário, mas não deixa de ser revolucionário querer se arrogar o direito de ensinar aos outros sem saber o que está falando, né? Então nós que queremos ser antirrevolucionários, nada mais revolucionário do que fazer as coisas em detrimento de pedir conselho para um sacerdote, por exemplo, né? Há pessoas que estão por aí defendendo a fé católica, né, internet afora, em manifestações e conferências e publicações. Já consultou um padre? Já pediu conselho? Ou você só confia no teu juízo? Então isso não é muito humilde, né? É revolucionário também, né? Então tem revolucionário de esquerda, mas tem revolucionário de direita. A mentalidade é a mesma, só muda o conteúdo. Então nosso objetivo é sermos católicos, né? Não de esquerda, não de direita, mas católicos. Bom, acabou a introdução, graças a Deus. Vamos tratar do que realmente importa e que vai ser a alegria desta nossa conferência. Este livro aqui, que em francês está traduzido por O Livro dos Anjos, e que foi escrito por Erich Peterson, um alemão. Bom, então aqui está o livro. Infelizmente ele não foi traduzido em português, né? E é muito difícil, inclusive, de achá-lo em francês, né? O Livro dos Anjos, escrito por Erich Peterson, quer dizer, é um filho de Pedro, né? Peterson. Bom, quem é Erich Peterson? Ele nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 1890. Ele era protestante. Estudou teologia e exegese, quer dizer, a interpretação da Sagrada Escritura, na própria Alemanha, mas ele se converteu ao catolicismo no Natal de 1929, na própria Basílica de São Pedro. Então dá para perceber que ele estava fazendo já um percurso, um itinerário de retorno à fé católica que culminou na conversão dele durante o Natal. Provavelmente, né, me parece evidente que ele se converteu enquanto assistia a missa. O que aconteceu com muitas pessoas, né? A missa acaba convertendo a pessoa. E depois ele acabou, então, continuando a sua vida acadêmica, já enquanto católico, né? Dando aula sobre literatura cristã antiga, né, dos padres da igreja, em Roma mesmo, né? E morreu em 1960. O padre Jean Danielou, que foi um importante jesuíta da nova teologia do século XX, diz a respeito
deste livro e deste autor o seguinte: é um livro importante, primeiramente, nele mesmo, porque é a única obra contemporânea concernindo o mundo dos espíritos celestes. Então, independentemente do uso que nós iremos fazer desse livro, o próprio livro, enquanto tal, é o único no seu gênero. Ninguém tinha escrito e se debruçado sobre a questão até então. Bom, qual que é a tese principal desse livro? A tese principal é que o culto cristão, a nossa liturgia católica, ela é uma participação à liturgia celeste. E que os anjos estão presentes no culto cristão, na liturgia católica. Então, o nosso culto participa do culto dos anjos. E os anjos estão presentes na nossa liturgia. Há uma implicação política nessa formulação, nessa tese, porque nós estabelecemos uma relação inevitável entre a cidade terrestre, entre a sociedade humana e o reino de Deus. Se nós temos duas liturgias se comunicando, é porque nós temos duas sociedades, uma composta pelos bem-aventurados e a outra que é a nossa. Há, portanto, uma relação entre a cidade terrestre e o reino de Deus. E depois, é claro, uma implicação mística, muito importante para os padres da igreja. Porque, afinal de contas, para eles, para a tradição antiga, a vida mística, a vida espiritual, a vida interior, ela é uma participação à vida dos anjos. O homem, praticando a vida interior, se torna companheiro dos anjos. O que fazem os anjos? Estão unidos a Deus, são felizes nessa união, louvam a Deus. E o que faz o homem na vida interior? Se une a Deus, louva a Deus e assim por diante. Então nós nos tornamos companheiros dos anjos. Então a vida espiritual é uma antecipação da vida celeste. É já viver com costumes celestiais aqui na Terra. Ela tem, portanto, a vida espiritual, um caráter essencialmente escatológico. Então a escatologia, escaton em grego significa último. Então a escatologia é aquela parte da teologia que vai tratar dos últimos acontecimentos. Morte, juízo e depois o destino da pessoa, purgatório, céu e inferno. Claro que também é o fim do mundo, é o fim da história. Então, a vida espiritual ela tem um caráter escatológico, quer dizer, ela está relacionada com o nosso destino final, é evidente. Muito bem, então aqui está a base, o fundamento da nossa conferência. Uma introdução do livro propriamente. É preciso que nós consideremos que Nosso Senhor, na sua vida pública, ele pregou sobre o reino dos céus ou reino de Deus. Regnum Celorum, Regnum Dei. Reino dos céus, reino de Deus. É o conceito que mais aparece no Evangelho. Se o computador pesquisar a quantidade de vezes que essas expressões aparecem no Evangelho, nós iremos ver que elas são a maioria, que ela seria a expressão que mais aparece, quero dizer, mais do que outras expressões. Reino dos céus ou reino de Deus. Então nós vemos que é um conceito muito importante da pregação de Nosso Senhor. Nós estamos na semana da Ascensão, amanhã será o domingo após a Ascensão, e no Evangelho de Marcos se diz que o Cristo, antes de subir aos céus, ele pregou, ele tratou sobre o reino dos céus com os apóstolos, sobre o reino de Deus. Então foi o cerne da pregação dele antes da ressurreição e o cerne da pregação dele após a ressurreição. Então realmente é algo muito importante. O entendimento correto do conceito de reino de Deus vai orientar a nossa compreensão da mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendermos o que é o reino de Deus, nós não teremos entendido a pregação de Nosso Senhor, porque é o coração da pregação. E como diz Santo Tomás, um pequeno erro nos princípios leva a grandes erros nas conclusões. Se eu estou fazendo uma equação e lá no começo da equação eu fiz o seguinte cálculo, 1 mais 1 igual a 3, esse erro inicial de cálculo vai produzir uma conclusão final lá catastrófica, porque todos os demais cálculos subsequentes estarão errados. Imaginemos isso, por exemplo, na construção de um prédio. Um engenheiro que erra um cálculo, o prédio depois pode ruir, porque tudo está fundado em algo errôneo, num erro de cálculo, a quantidade de material e assim por diante. E em matéria de teologia a mesma coisa. Então devemos compreender bem o que é este reino de Deus. Bom, para começo de estudo da questão, para começar a estudar a questão,
O reino de Deus, ele implica essencialmente em três coisas. É o fundamental para essa questão, né? Essencialmente, né? Primeiro, a dominação real. Real, adjetivo de realeza, tá? Não de realidade, tá? A nossa língua portuguesa, infelizmente, não distingue as duas coisas. Pelo menos no português é agora. Então, a dominação real, da realeza de Deus, porque é um reino, então não é uma democracia. Em segundo lugar, a sujeição de homens a esta dominação. Se Deus tem um domínio, então tem pessoas que são dominadas, há sujeitos, há súditos deste reino. E em terceiro lugar, há uma participação da vida divina adquirida por esses homens. Há algo em comum entre os membros desse reino, os súditos, aqueles que incorporam o reino. Assim como entre o vassalo e o suzerano há um fundamento dessa relação, o fundamento é o uso da terra, esse uso da terra que fundamenta a relação entre vassalo e suzerano na sociedade feudal. Assim também, entre Deus e os homens, o seu reino, o fundamento dessa relação qual que é? A nossa participação à vida divina que nós adquirimos por um dom de Deus. Então, os três elementos essenciais do reino de Deus: domínio real, sujeição dos homens e uma participação desses homens à vida divina. Aí uma questão importante: será que a igreja é esse reino de Deus? Nós vemos inclusive isso no título de certas igrejas pentecostais. Será que a nossa igreja é o reino de Deus? Não está no credo, em nenhum momento do credo nós dizemos que a igreja é o reino de Deus, mas será que ela é, o reino de Deus? Bom, para isso nós devemos entender a igreja no sentido latíssimo. Então, lato significa amplo, vasto, abrangente. Então, no sentido latíssimo, é o sentido mais abrangente da questão. O sentido mais abrangente de igreja é o seguinte: é o conjunto de todas as criaturas racionais que, mediante o Cristo, cabeça, chefe da nossa salvação, estão unidas a Deus no céu, no purgatório e na terra. É o conjunto de todas essas criaturas unidas a Deus no céu, na terra e no purgatório, tendo o Cristo por cabeça. Então é o sentido mais amplo de igreja, o mais vasto. Num sentido amplo, porém um pouco menos amplo, o sentido lato, não latíssimo, mas lato, é o conjunto dos homens de todos os tempos. Já não abrange mais os anjos, por exemplo, as criaturas racionais, como eu disse no começo, abrange só os homens. O conjunto dos homens de todos os tempos, que mediante Cristo cabeça, cultuaram no Antigo Testamento, no começo da história, antes de Cristo, cultuam hoje e cultuarão depois de nós, seja sob a lei mosaica, no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, seja sob a lei evangélica, a lei do Evangelho. Então, o sentido lato de igreja é este: é o conjunto dos homens de toda a história, já não abrange mais os anjos, que seriam as criaturas racionais conosco, que fariam parte dessa igreja, desse reino. E por fim, o sentido estrito de reino, Eu tinha falado de igreja no começo, mas eu me enganei. Nós estamos falando dos vários sentidos de reino, tá? Peço perdão. Então, o sentido estrito de reino é o seguinte: somente os homens que aderem a Deus sob a lei evangélica após o Cristo, isto é, os membros da igreja católica, religião fundada por nosso Senhor. Então, os três sentidos de reino: o reino no sentido vastíssimo, latíssimo, que abrange os anjos, inclusive, todas as criaturas que cultuam a Deus; o sentido lato, que abrange os homens que cultuaram, cultuam e cultuarão a Deus ao longo da história; e o sentido estrito, que abrange apenas os homens que vivem após o Cristo, sob a lei evangélica, ou seja, os membros da igreja que nosso Senhor fundou. Tudo bem? Então, o sentido mais estrito de reino equivale ao de igreja. Então, a igreja é o reino de Deus? Sim e não. Por quê? Porque o reino de Deus
ele implica todos os homens e todos os tempos, no céu, na terra e no purgatório, inclusive as criaturas angélicas, os anjos. Enquanto que a igreja, ela é o último estágio do reino de Deus na terra. É o estágio mais perfeito, né? O último estágio, né? Porque o Cristo vem e, ao nos salvar, ele nos dá os meios de salvação. A hierarquia, o magistério, os sacramentos, a missa. E, portanto, é o último estágio, o mais perfeito, aquele em que há uma abundância de graça maior. Então a igreja, ela equivale ao reino de Deus de maneira inadequada. Ela não são sinônimos absolutos. O reino de Deus abrange todos aqueles que foram salvos, anjos e homens, e a igreja são aqueles que pertencem ao reino de Deus na sua última fase, isto é, os membros da igreja. Então a igreja é o reino de Deus num sentido estrito, porque ela é o último estágio do reino de Deus na terra, o estágio mais acabado. É a sociedade perfeita dos eleitos, é o estágio mais avançado, o último do reino de Deus. Está claro isso? Espero que sim. O Senhor tem que se manifestar mais. Então, em Mateus capítulo 21, está escrito, versículo 43, por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Sim, uma pergunta? Esse sentido estrito, assim, no sentido próprio, direito, é isso? A gente fala ninguém quer dizer. Na verdade, é o estágio último. Então abrange uma das fases, né? O que excluiria as outras. Então é uma definição essencial porque exclui as outras, né? Então existe uma identificação entre igreja e reino que é inadequada. Né? Então nós podemos dizer que a igreja é o reino de Deus, mas é o último estágio. Então não é uma definição própria. Não. Bom, então ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Nosso Senhor disse isso aos judeus. Então os judeus eram o povo judaico, era aquele povo, o povo hebreu, é aquele povo que deveria preparar a vinda do Messias, porque no seio daquele povo viria o Messias, né? E portanto eles seriam os primeiros testemunhas, as testemunhas privilegiadas do reino de Deus, na medida em que eles seriam os primeiros a ouvirem o Evangelho, os primeiros a ouvirem a pregação, os primeiros a verem o Cristo aperfeiçoando a lei. No entanto, eles não quiseram, porque queriam um reino político, mais político do que espiritual, né? E nesse sentido, o Cristo diz que o reino seria tirado deles e dado a um povo que produzisse frutos. Por quê? Porque os pagãos ouviriam a pregação e se converteriam. Os judeus ouviram a pregação e não se converteram. Né? Então, esse reino foi tirado no sentido de que um povo rejeitou e o outro se converteu. Ora, no Antigo Testamento, antes da vinda do Cristo, a sede do culto de Deus era Jerusalém, a cidade santa, onde havia a presença de Deus no Santo dos Santos, nesta presença espiritual na Arca da Aliança, né? No Santo dos Santos. Então era a sede do culto, o lugar da presença de Deus. Mas como nós compreendemos agora há pouco, né, Jerusalém, o Antigo Testamento, a cidade santa, era apenas um estágio do culto a Deus. O culto que se prestava a Deus no templo era apenas um estágio. E por isso mesmo era um culto e uma cidade santa e um templo passageiros. Razão pela qual os cristãos abandonaram a Jerusalém terrestre, eles não ficaram presos ao território de Jerusalém, nós não temos um apego ao território de Jerusalém, contrariamente ao que muitos pensam, que um cristão deve ser apoiador do Estado de Israel. Isso não, uma coisa não leva a outra. Tá? Nós não somos sionistas. Então os cristãos abandonaram a Jerusalém terrestre para buscar, como Abraão, que saiu da sua terra, a cidade futura. Mas a nossa cidade futura, contrariamente a de Abraão, qual que é? É o céu. Então a Abraão foi prometido uma terra, a nós católicos é prometido o céu. Então nós não temos que nos apegar a um território, dizendo que ali é a cidade santa, ali é o templo santo, ali é o lugar da presença de Deus. Então o céu é essa cidade santa edificada por Deus, e os cristãos, ao buscarem o céu, essa cidade santa edificada por Deus, renunciam à estabilidade de uma cidade terrestre durável. Percebe? Os judeus eram apegados
a durabilidade de um reino terrestre de Deus, uma espécie de milenarismo. O messianismo não deixa de ser milenarista, quer dizer, nós esperamos um Messias que reine para sempre na terra e que traga o paraíso para a terra. Não. Nós não temos o apego a Jerusalém, nós não esperamos o reino de Deus para este mundo, digamos assim, o seu termo, né? A sua conclusão para este mundo, mas nós estamos caminhando para a cidade santa, que é a Jerusalém celeste, que é o céu, que é o paraíso celeste. Então sabemos que estamos apenas de passagem neste mundo. Então a Igreja Católica, último estágio do reino de Deus, está entre a cidade terrestre, a Jerusalém terrestre, o local do culto de Deus no Antigo Testamento, que já passou, e a cidade celeste, a Jerusalém celeste, a cidade santa do céu, que está por vir para nós. Para nós ainda não chegou. Então nós estamos entre duas cidades, a que já passou do Antigo Testamento e a que virá, né, que é o céu. Então Santo Agostinho diz, no seu comentário ao Salmo 147, o seguinte: pois esta igreja sai de Jerusalém, a que está sobre a terra, para em seguida se regozijar em Deus na Jerusalém celeste. Ela começa em uma e tem o seu termo na outra. Somos peregrinos, portanto, neste mundo. Bom, mas a cidade santa, a Jerusalém celeste, né, não é apenas uma cidade santa lá no céu, o paraíso, né, a cidade dos eleitos de Deus, mas ela também é um templo, na qual Cristo entrou enquanto sumo sacerdote. Se o Cristo é sumo sacerdote, ele entra no céu, é sinal de que o céu é um templo. A Jerusalém celeste é um templo também. Se ele é sacerdote, se ele entra no céu, ele entra, portanto, para prestar lá e para encabeçar lá o culto de Deus. Entende? Então, o céu, a Jerusalém celeste, é uma cidade santa dos eleitos de Deus e também um templo. Então diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, do 22 ao 24, os versículos, diz o seguinte: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades, das multidões de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue de aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Então, o que diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 12? Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Então ele fala de fato que nós estamos a caminho da Jerusalém celeste, onde Deus é cultuado por uma multidão de anjos, e também lá estão os eleitos, aqueles que já morreram na graça. Então nós tendemos para a Jerusalém celeste, o que significa que nós católicos, nós filhos de Deus, somos cidadãos dos céus. Se nós tendemos para a Jerusalém celeste por causa da graça, do batismo e da vida na graça, isso significa que nós somos cidadãos do céu por antecipação. Nós já somos cidadãos do céu, nós já temos o passaporte. Para fazer uma viagem internacional precisa ter o passaporte. Depois chegar ao destino. O passaporte nós já temos, que é justamente a vida da graça, o batismo e a vida da graça. Então, como diz Filipenses, São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nós somos cidadãos dos céus. Nós aguardamos, sob a luz obscura da fé, a posse da luz da glória. Sob a luz da fé, aguardamos a luz da glória. Nós não vemos, mas nós possuímos aquilo que os santos veem. Entende? Eles veem, mas nós possuímos o que nós ainda não vemos. Mas em substância, se temos a graça, então nós temos a posse daquilo que eles também possuem. Eles estão unidos a Deus, nós também. Eles possuem a Deus, nós também. A diferença é que eles veem. Eles possuem a visão da luz da glória. Nós ainda não, estamos sob a luz da fé. Mas se a cidade de Deus, a Jerusalém celeste, não coincide com a igreja, que é esta sociedade composta pelos homens aqui na terra, no purgatório e no céu, e a Jerusalém celeste, ela é composta por apenas por aqueles que já são os eleitos, quer dizer, é o último estágio da igreja, o destino final dos membros da igreja. Então, qual seria a relação entre
a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, e a igreja, né? Os membros da sociedade que o Cristo fundou aqui na terra e no purgatório. Né? Qual a relação entre a igreja militante, nós, e a igreja triunfante, eles? O culto. A relação está aí, o culto. Então, como diz o autor, vou fazer uma citação longa do autor. A liturgia que a igreja celebra sobre a terra é uma participação ao culto celebrado pelos anjos na cidade celeste. Pois se a igreja abandonou a Jerusalém terrestre e seu templo, se ela está em marcha para a Jerusalém celeste e seu templo, ela entra também em relação, por meio do culto, com os habitantes da cidade celeste, que são, como nos diz a epístola aos Hebreus, os anjos, os cidadãos do céu e os justos perfeitos. Então, pelo culto, nós entramos em relação com os moradores, os habitantes do céu. Todos os atos litúrgicos da igreja deveriam então ser concebidos como uma participação dos anjos ao culto terrestre. Ou, inversamente, seria preciso conceber o culto terrestre da igreja como uma participação ao culto celeste prestado a Deus pelos anjos. Os anjos participam da nossa liturgia e nós concebemos a liturgia, devemos conceber a liturgia nossa aqui da terra como uma imagem daquela praticada no céu, uma participação daquela liturgia perfeita praticada no céu. Então essas seriam as bases daquilo tudo que nós iremos ver agora. A relação entre a igreja e o céu, a Jerusalém celeste e a igreja militante. Bom, quais são as provas disso? Muito bonito tudo que eu estou dizendo, muito elevado, muito piedoso, mas quais são as provas para que nós possamos fundar esta teologia? Essa teologia da liturgia. Bom, primeiramente, o testemunho da Sagrada Escritura, que é realmente algo muito importante. Então, há uma liturgia celeste. Isso é algo inevitável, algo inegável. Há um culto celeste. Né? No céu, os anjos e os santos estão tomando chá, eles estão louvando a Deus. Né? Eles estão unidos a Deus naquele êxtase, naquela união amorosa, né? Naquela alegria perpétua. Né? Então, há uma liturgia celeste, celebrada pelos anjos e pelos bem-aventurados. Mas as notas desse culto celeste mostram que ele está associado à nossa liturgia terrestre. Primeiramente, diz o Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, os animais do trono, naquela linguagem do Apocalipse, rendem a Deus glória, honra e ação de graças. Então, em geral, a liturgia aplica os 4 animais do trono, da visão de Ezequiel também, aos 4 evangelistas, né? Porque o princípio, o começo de cada evangelho é bem representado por um daqueles animais, né? Então seriam os evangelistas, né? Então, como a águia, ela é um animal que voa muito alto, ela enxerga o sol se fixando diretamente nele, né? Então, essa capacidade da águia de olhar diretamente para o sol é uma imagem de São João, porque São João é o teólogo, né, dos evangelistas, porque ele começa o evangelho dele com a sua teologia, né, da encarnação do verbo, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então é o mais teológico dos evangelhos, né, e portanto está representado pela águia. E assim por diante com relação aos demais evangelistas. Então os animais do trono rendem glória, honra e ação de graças, diz o Apocalipse. A glória e a honra fazem parte do louvor da eternidade. No céu se glorifica, se honra a Deus. Mas a ação de graças implica a manifestação de Deus no mundo. Afinal de contas, eles rendem graças do quê? O que Deus fez para que eles possam agradecer. Então, a ação de graças implica a manifestação de Deus no mundo. Donde os animais do trono dizerem também, segundo o Apocalipse, no versículo anterior, capítulo 4, versículo 8, que eles
eles louvam a Deus dizendo que Deus é aquele que é, o que era e o que deve voltar. Então, se Deus é aquele que é, portanto, eles louvam a Deus que é eterno, que é imutável, não faz sentido que eles louvem a Deus que deve voltar, porque para eles Deus não vai voltar. Eles não vão se separar de Deus, Deus não vai se separar deles. Então, por que Deus deve voltar? Eles louvam um Deus que deve voltar. Então, é claro que no culto celeste se louva a um Deus que deve voltar para este mundo. E, portanto, o culto dos anjos está relacionado com aquilo que aconteceu e acontecerá neste mundo. Então, o culto dos anjos não é alheio à história da salvação na terra. Entende? Eles louvam a um Deus que irá voltar. Entende? Um outro elemento, também no capítulo 4, no versículo 10, aí se diz que os 24 anciãos desse culto celeste retomam os louvores dos anjos. Esses anciãos, segundo a interpretação da teologia católica, dos padres da igreja, esses 24 anciãos são os patriarcas do Antigo Testamento, que, estando contados entre os ministros da liturgia do céu, representam a igreja, que também abandonou a Jerusalém terrestre e tende para a Jerusalém celeste. Então nós temos representantes no culto celeste, aqueles que representam todos os eleitos que ainda não estão no céu, que ainda não migraram para o céu. Então, 24 anciãos, que são os patriarcas, os representantes de todos os homens que estão ou estarão no céu. São ministros do culto de Deus, deputados do culto de Deus. Portanto, não somente a igreja tende para a Jerusalém celeste, como também a sua liturgia tende para a liturgia celeste. Enquanto não estivermos todos presentes no céu, há quem louve a Deus em nosso nome no céu, que nos representa lá. São os 24 anciãos, os patriarcas do Antigo Testamento. Eles também que abandonaram a Jerusalém terrestre e estão agora na Jerusalém celeste. Outro elemento é que os anjos do trono também estão voltados para o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o Cristo, Deus encarnado. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Eles estão voltados para o Cordeiro. Assim como, continua o capítulo, assim como a multidão de anjos está voltada para o Cordeiro. E essa multidão de anjos também participa da ação de graças rendida a Deus pela redenção. Então os anjos cultuam o Cristo, o Deus encarnado. Eles não fazem abstração da encarnação. Eles louvam a humanidade do Cristo. E eles agradecem a Deus pela redenção dos homens. Interessante. Em Apocalipse 5, versículo 5, está escrito: venceu o leão da tribo de Judá. A vitória do leão de Judá, Cristo, ultrapassa todas as vitórias dos reis da terra. O hino dos anciãos ao Cordeiro imolado supera todos os hinos nacionais. A linguagem do seu cântico novo transcende todas as línguas dos povos, mesmo a língua hebraica. Então, aquela vitória do Cristo, do leão de Judá, ultrapassa todas as vitórias dos reis. Mesmo a vitória de Jan Sobieski, rei da Polônia, que pôs para fora do território europeu os turcos outrora, acho que na Batalha de Viena, se a memória é boa. Mesmo a vitória, nas cruzadas, na Guerra da Reconquista, tudo que nós imaginarmos, dos cristeiros, a vitória do Cristo ultrapassa as vitórias de todos os reis da terra, de todos os príncipes católicos, todas as vitórias. O hino daqueles anciãos supera todos os hinos nacionais. Por mais belo que seja o cancioneiro católico de um povo, aquele hino do céu ultrapassa tudo. E a linguagem desse cântico novo do céu transcende todas as línguas dos povos, mesmo a língua hebraica, da qual os judeus eram muito ciosos, deviam certamente ter muito orgulho da língua deles, como nós temos do latim. Então, até o latim, inclusive, acaba sendo um elemento que representa isso. A nossa liturgia é universal.
Ela não é uma liturgia que pertence a um povo. Nós não devemos, digamos assim, perder de vista que nós fazemos parte de uma sociedade à qual pertenceram pessoas que vieram antes de nós e que virão depois de nós, de todos os lugares da Terra, né? Então esse regionalismo, esse bairrismo mais propriamente que há hoje em dia no mundo todo, né? Ele não é muito católico, né? É claro que a igreja deve pregar a todos os povos, mas nós devemos levar as pessoas a esse sentido da universalidade, muito mais do que tirá-las da da universalidade. Então no céu há um cântico cantado numa língua nova, um cântico novo que transcende todos os cânticos e línguas. Então vemos aí o caráter, digamos, insuperável da liturgia celeste. Só o Cordeiro é digno de abrir o livro que contém o destino da humanidade. E por que só ele é digno? Houve silêncio no céu, ninguém poderia abrir o livro. São João começou a chorar. Ele era melancólico, certo? Então, diz o Apocalipse: porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Então o Cristo, o Cordeiro imolado, ele nos resgatou com o seu sangue e nos conquistou para formar de nós um reino composto por gente de todas as tribos, línguas, povos e raças, ou etnias, como queiram. Então nós vemos aí o caráter, digamos assim, universal da igreja. Nesse sentido, essa vitória insuperável do Cristo, que funda um reino, é que nos explica a Jerusalém Celeste. O Cristo, Cordeiro imolado, ele nos conquistou com o seu sangue, ele nos resgatou, e portanto a sua vitória fundou uma nova cidade, da qual ele é rei. Então a Jerusalém Celeste é a cidade fundada pelo Cristo vencedor, o Cristo vitorioso da morte, a qual pertencem todos os eleitos e na qual ele é rei. Portanto, essa cidade, esse reino, esse povo adquirido pelo sangue do Cristo, sendo definitivos, o cântico novo da igreja só pode ser escatológico. Isto é, se a igreja tem algo a cantar para Deus, o que ela vai cantar, senão esse cântico novo do céu? Se nós temos algo a dizer para Deus na liturgia, o que diremos, se não repetir aqui na terra o cântico novo do céu? O que é que eles fazem no céu? Eles louvam um Deus vitorioso, que conquistou com o seu sangue um povo, que adquiriu com o seu sangue um povo, e que fundou uma cidade no céu, que é a Jerusalém Celeste. E esse cântico, esse louvor, essa língua, eles são definitivos. O que é que nós temos a fazer na terra, se não reproduzir o cântico novo? E, portanto, o culto da igreja, a sua liturgia, o louvor da igreja, o cântico da igreja, são escatológicos. Quer dizer, se referem às coisas que virão, se referem aos últimos acontecimentos, se referem ao fim do mundo, se referem à eternidade. O cântico novo da igreja só pode ser escatológico, isto é, definitivo. Então é claro, o culto da igreja, ele deveria ser o mais definitivo possível, por assim dizer. No sentido de que aquilo que nós cantamos não será nunca superado. Assim como o século vindouro, o mundo vindouro não será superado. Assim como a vitória do Cristo não será superada. Se nós tendemos para algo que é imperecível, se nós tendemos para algo que é definitivo, que é eterno, que é insuperável, o nosso louvor aqui na terra é reflexo disso. O que nós cantamos aqui na terra é justamente o cântico novo. Então nós vemos aí que a liturgia da terra, ela não é volúvel conforme os gostos e caprichos dos sacerdotes. Nós não temos o direito de fazer da liturgia, digamos assim, um espaço para manifestações pessoais. O gosto do padre, a sensibilidade do padre, ou então da sociedade, nós não podemos deixar de lado a liturgia em nome de comemorações humanas. Não, o que a liturgia canta é algo definitivo. Ela reproduz na terra o cântico definitivo do céu. O seu louvor é escatológico, definitivo, se refere às coisas que virão e que são definitivas e insuperáveis.
Então, se nós estabelecemos relação entre a liturgia terrestre e a celeste, nós vemos que nós temos muito mais a imitar aquilo que acontece no céu do que inventar na terra. Entende? Ora, o Cristo é o fundador e rei desta cidade eterna, desse povo real que reina com ele na Jerusalém celeste. A linguagem político-religiosa do Apocalipse, para se referir à liturgia celeste, significa que é impossível celebrar a liturgia terrestre sem exigir o reinado social de Nosso Senhor. Os senhores perceberam que até agora nós usamos termos bem políticos, mas nós já estamos acostumados a cantar na liturgia: glória a Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Hosana ao Filho de Davi, Deus dos exércitos, né? Dominus Deus Sabaoth, Deus dos exércitos. Exércitos? Se tem exército é porque é um estado, né? Enfim. Então nós temos uma linguagem muito política na liturgia católica. O Cristo é rei, ele tem exército, ele tem reino. Ele vai julgar, ele vai condenar, ele vai salvar, ele vai perdoar e assim por diante. Então é impossível a gente se referir à liturgia celeste sem exigir aqui na terra o reinado social de Nosso Senhor. Se o culto da igreja se refere ao culto celeste, se nós reproduzimos na terra o cântico novo dos eleitos no céu, isso significa que nós exigimos na terra o reinado de Nosso Senhor. O cântico que nós cantamos é o cântico de um Deus vitorioso, vencedor, que fundou uma cidade, que é o céu, que é a Jerusalém celeste, à qual pertencem os eleitos. Então no céu, Cristo já é rei, já é vitorioso, já é Senhor. Nós não podemos, portanto, celebrar a liturgia na terra sem reivindicar esse reinado. Entende? É impossível celebrar a liturgia na terra sem reivindicar o reinado social de Nosso Senhor. Então nada mais político do que a liturgia. Quer se engajar em política? Quer se engajar em movimentos sociais? Quer fazer uma manifestação pelo reinado social? Vá à missa. Santifique-se. Quanto mais a graça se dilata, quanto mais o culto católico, a missa se dilata, mais o reinado social de Nosso Senhor se dilata. Quanto mais pessoas há na igreja cantando Dominus Deus Rex Celestis, mais o Cristo é rei de fato. Agora, uma faixa de pessoas se manifestando em Brasília, né, isso resolve menos coisas do que a graça agindo, do que a liturgia sendo celebrada. Né? Muitas vezes a gente passa por manifestações e a gente ignora completamente. Eu fico até com pena dos manifestantes, apesar de eu ser contra tudo aquilo que eles manifestam. Enfim, a gente vê que as pessoas estão perdendo tempo, né? Que isso aí não atinge as pessoas, né? Eu me lembro de quando eu fazia faculdade de História, eu tinha um colega que uma vez ele foi para a capital, lá em Curitiba, para fazer uma manifestação. Ele era partidário, militante, né? E ele contou na sala de aula que ele tinha viajado, que ele tinha feito o protesto dele, a manifestação dele lá em Curitiba. A professora, que é tão marxista quanto ele, falou: pera lá, quantas pessoas aqui dessa sala você atingiu com isso? Aí ele parou para pensar e disse: nenhuma. Então, o que você fez aí foi inútil. Quer dizer, até para ela foi inútil. Quer dizer, o sujeito viaja para fazer parte de uma manifestação, mas as pessoas do círculo de convivência dele não foram atingidas. Né? Então, a manifestação é um ato exterior que é digno de um trio elétrico, de um carnaval. Né? Quer dizer, é um negócio que passa. É um negócio que passa. Né? Passa, as pessoas gritando, esbravejando. Às vezes de longe a gente ouve e fica se perguntando o que será que eles estão manifestando dessa vez, né? É pela educação, é pela saúde, é pelo saneamento? O que eles estão falando dessa vez? A gente às vezes nem sabe o que eles estão manifestando, né? Enquanto que o que realmente muda as pessoas é a formação das inteligências, né? Então esse rapaz não formou ninguém em torno dele, mas ele foi esbravejar numa rua lá em Curitiba e não atingiu ninguém na minha cidade. Então, de fato, existe algo de irracional na forma pela qual a gente quer mudar o mundo, né? À base de grito, de manifestações, né? Enfim, esse tipo de coisa. Né? É algo meio irracional. Bom, vamos acabar o parênteses político, apesar de nós estarmos falando de política. Então,
Quem celebra a liturgia, quem assiste à liturgia, reivindica o reinado social. E a graça, ela dilata o reino de Nosso Senhor na terra. Isso é evidente. Tá? Então a conclusão dessa primeira parte, calma, só tem duas, tá? Não se preocupe. A conclusão dessa primeira parte é a seguinte: o culto dos anjos e dos bem-aventurados não ignora a redenção. Nós vimos que os anjos, os animais do trono, se referem a eventos ocorridos na terra. Então os anjos não ignoram a ação de Deus na história, mas rende graças a Deus por esta ação de Deus no mundo. Os anjos também adoram a humanidade do Cristo. Eles não fazem abstração de que Deus se encarnou. Os 24 anciãos, os patriarcas, fazem parte da liturgia celeste com os anjos, nos representando no céu. Uma vez que a igreja militante não está completamente presente no céu. Quer dizer, a igreja militante está aqui na terra. Nós ainda não estamos no céu e, portanto, há pessoas que nos representam no culto celeste. O louvor da liturgia celeste, o cântico novo, a vitória insuperável do Cristo, se fundamenta na redenção operada pelo Cordeiro, fundador de uma nova cidade, de um novo povo, de um novo reino que é definitivo. Então, o centro desse culto da liturgia celeste é o cântico novo, a vitória do Cristo. Então, os anjos também cantam esse cântico novo, a vitória do Cristo. Consequentemente, não há apenas uma liturgia celeste. Nós imaginaríamos, talvez, os anjos louvando a Deus desde toda a eternidade, sem nenhuma modificação. Claro, é difícil conceber mudança na eternidade. Claro que a teologia explica isso também, né? Mas não há apenas uma liturgia celeste toda abstrata, toda imutável, mas há uma liturgia celeste associada à igreja na terra. Nós temos que defender as duas coisas. No céu há uma liturgia, há um culto, os anjos louvam a Deus, mas eles louvam em associação à igreja na terra, à própria liturgia terrestre. O que significa que a liturgia terrestre não faz outra coisa senão tender à celeste. Então, se a liturgia celeste se refere à terrestre, o que faz a liturgia terrestre senão tender à celeste? O que é a liturgia celeste senão a nossa no seu estágio mais perfeito? O que é a nossa liturgia senão o máximo de participação que nós podemos ter à liturgia deles? Nós participamos da liturgia deles, e a deles é a nossa levada ao último grau de perfeição. Então, há uma relação de participação, de imitação, de tendência, né, entre uma liturgia e outra. Bom, a segunda parte. Agora vamos tratar da participação da igreja no culto angélico, na liturgia celeste. Até agora tratamos da presença da história da salvação na liturgia celeste. Agora vamos tratar da participação da igreja, né, no culto angélico. Bom, primeiramente, é preciso considerar que Isaías viu a glória de Deus no templo. Ele teve uma visão da glória de Deus no templo. Isaías 6, versículo 1. A liturgia católica, que modificou significativamente a visão do profeta, a vê no céu. Então a igreja, ela interferiu na visão de Isaías. Ela modificou significativamente a visão do profeta. Então diz o autor, na liturgia, a visão de Isaías se amplificou em um sentido cósmico, porque, entretempo, houve a ascensão do Cristo. Então Isaías fala que Deus é santo, né? Senhor Deus dos exércitos, a terra está cheia da vossa glória. Então é o que ele diz, né? A terra está cheia da vossa glória. Na liturgia nós cantamos o quê? Que o céu e a terra estão cheios da sua glória. Por que isso? Graças à ascensão. Bom, estamos na semana da ascensão, isso cai bem. Vamos explicar por quê. Talvez seja um pouco nebuloso o que eu estou tratando. Nós iremos explicar pouco a pouco. Iremos entender pouco a pouco.
Então esta amplificação da visão de Isaías vem de termos emprestados de São Paulo ao tratar da ascensão em Efésios, capítulo 1, versículo 21. Ele vai falar do coro dos anjos, né? Serafins, querubins, etc. A igreja vê a glória de Deus no céu. O céu e a terra estão cheios da sua glória, mais propriamente da vossa glória, né? Estão cheios da vossa glória, não somente porque a Jerusalém celeste substitui a Jerusalém terrestre, né? O céu substitui a cidade santa de Jerusalém e o seu templo passageiro, destruído, né? Mas também porque Cristo é o templo onde habita a glória de Deus, né? O Cristo é o templo. O templo é o local onde Deus é cultuado. Ora, onde é que Cristo prestou um culto a Deus? No seu corpo, pela paixão. Então, pela paixão, ele ofereceu um sacrifício. Ele rendeu culto a Deus. E, portanto, o corpo de Nosso Senhor, a sua humanidade, é o templo. É o local, por assim dizer, é a sede do culto a Deus, né? Então, o Cristo é o templo onde habita a glória de Deus, porque é Deus encarnado, né? Então, a igreja vê a glória de Deus no céu, não somente porque a Jerusalém celeste substitui a Jerusalém terrestre e o seu templo, mas também porque Cristo é o templo onde habita a glória de Deus. Então é claro, o Cristo subindo ao céu, o Cristo voltando ao céu, evidente que a segunda pessoa da Santíssima Trindade nunca abandonou o céu, mas o Cristo entra no céu de corpo e alma, quer dizer, a sua humanidade que ele adquiriu no ventre de Maria Santíssima, o seu corpo santíssimo, né? Migra, né, para o céu, na ascensão, né? E portanto, se o Cristo entra no céu, os eleitos podem entrar também. O céu estava fechado até o dia da ascensão, e Abraão e todos os salvos estavam aguardando no limbo dos profetas, no limbo dos justos, né? E portanto, com a entrada do Cristo vitorioso no céu, ele abre o céu a todos os eleitos. E portanto, no céu estão também todos os santos, né, do Antigo Testamento e aqueles que vieram após a vinda do Cristo, né? Então agora não é só a terra que está cheia da glória de Deus, é o céu também. Porque lá estão os eleitos e porque lá está a humanidade do Cristo, templo da glória de Deus, entende? Então há uma amplificação com relação ao Antigo Testamento, percebe? Bom, ninguém reage, então subentende-se que estão entendendo. Ou estão estupefatos, né? Nossa. Conferência complicada. Que palestrante chato. Enfim. A gente faz o que pode. Enfim. Diz o autor, o culto da igreja não é a liturgia ligada a um templo, de uma sociedade religiosa humana, de um clubinho humano, mas um culto que engloba todo o universo. Veja ali, o culto da igreja não é uma liturgia ligada a um templo. Basílica de São Pedro. Não. Não é só na Basílica de São Pedro que se cultua a Deus. Nós não estamos atrelados apenas a um templo. Ou é o culto de uma sociedade religiosa, né? Sei lá, os europeus. Não. Não é apenas de um povo, ou de um clube, de uma agremiação de pessoas, mas um culto que engloba todo o universo, e no qual participam o Sol, a Lua e todas as estrelas. Aí os senhores vão me dizer, pronto, eu sabia que esse padre era astrólogo, eu sabia que esse padre era da ecologia integral, da astrologia. Calma, eu vou provar que eu sou católico. Não risque um fósforo, não me ponha na fogueira, por favor. Tudo tem uma explicação na vida, tá? Citação de citação de Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 23. São Paulo diz: pois a criação foi sujeita à vaidade, ao pecado. A criação foi sujeita ao pecado. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A criação foi sujeita ao pecado, mas tinha esperança de ser libertada do cativeiro do pecado.
Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. O que isso quer dizer? Quando nós pecamos, nós fazemos uso de uma criatura, de algo que Deus fez, para usurparmos essa criatura para um fim ilícito. Por exemplo, a embriaguez é um pecado. Eu usurpei a bebida alcoólica para um uso desordenado. É um pecado. Então eu sujeitei a criação ao pecado. Pela idolatria, sobretudo. Né? Então todo pecado rouba algo que pertence a Deus, que é o Criador, e que tem direito às criaturas e ao amor das suas criaturas. Né? É como se um filho pegasse um presente que o pai lhe deu e jogasse fora, desprezasse. Ele não está desprezando o presente, mas é o amor do pai incluso. Porque se não tivesse amor, não teria presente. Então nas nossas relações, a gente sabe que desprezar um presente é desprezar o amor. Né? Esquecer um presente é sinal que não gostei. Né? Então assim também, na criação, quando nós pecamos, nós usamos de algo indevidamente. E o demônio, quando ele nos tenta a idolatrarmos uma criatura. Ama isso sobre todas as coisas, né? Se apegue a isso sobre todas as coisas. Então, como diz São Paulo, a criação foi sujeita à vaidade, mas com a esperança de ser libertada. Então a criação geme e sofre como que em dores de parto. A criação espera o dia em que ela vai ser toda unicamente usada para a glória de Deus, em que o Cristo vai reconhecer o domínio do Criador sobre toda a criação e vai pôr para fora o príncipe desse mundo. Então nós também aguardamos essa redenção completa, porque nos santificamos e buscamos expulsar de nós a concupiscência, a desordem das paixões. Então nosso Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31: agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe desse mundo, o demônio, que ao nos levar ao pecado, se torna, portanto, um falso príncipe, né? Porque ele submete as criaturas, né, à sua escravidão, né, ao nos sujeitar ao pecado. Então o demônio é um falso príncipe, né, porque ele rouba a criação e nos induz ao pecado. Mas, pela redenção de Nosso Senhor, ele será posto para fora e a criação vai louvar a Deus como tem que ser. Então vemos aí que a liturgia católica não é apenas a liturgia de um templo, de um povo, mas de todo o universo. Porque ao louvar a Deus, reconhece o seu domínio legítimo sobre todas as criaturas. Então a igreja como que louva o Criador em nome do sol, em nome da lua, em nome de todas as criaturas. Eles não podem louvar, mas pela nossa boca, né, pela boca daqueles que participam da liturgia, daqueles que celebram a liturgia mais propriamente, né, o universo rende glória a Deus. Porque pela liturgia se reconhece o domínio de Deus sobre toda a criação. Se restabelece o domínio de Deus pela redenção. Se aplica a redenção. Se aplica as graças. E se expulsa o príncipe desse mundo. Né? Quando a igreja benze o objeto, fica claro ali a expulsão do demônio e as graças de Deus que vão fazer daquele objeto um sinal da graça. Um sacramental, por exemplo. Então a liturgia submete a criação ao seu Criador. A liturgia é o meio pelo qual a própria criação louva a Deus. A liturgia católica não está presa a um povo, mas é um culto que tem a eficácia de realizar a redenção de toda a humanidade e mesmo de toda a criação, na medida em que reconhece o domínio de Deus sobre todas as coisas e as põe ao seu serviço. Então, quando a liturgia usa do incenso, o incenso está sendo colocado a serviço do amor, do culto de Deus, né? Por amor a Deus. Né? Então, a liturgia reconhece o domínio de Deus sobre todas as coisas, né? E põe as coisas a serviço de Deus. Põe criaturas a serviço de Deus. O mármore, né? Os metais preciosos, os tecidos, o incenso, a cera das velas, né? O fogo, a água, o sal. Né? Então, a liturgia como que liberta a criação. Põe ela para servir a Deus. E reconhece o domínio de Deus sobre todas as coisas. Uma questão, sim, fale. Como teve uma questão dessa há um tempo atrás sobre se seria disso dos padres
apesar da intenção de dispositivos digitais e deixar de usar livros. Bom, se convém ou não convém que o sacerdote use ou não dispositivos digitais para rezar a missa ao invés de usar o missal? Bom, é claro que o dispositivo digital é algo muito instável, né? Se acabou a bateria ou se ele perdeu a página, aquilo ali pode trazer um grave incômodo. Enquanto que o texto está sempre presente aos olhos, com bateria ou sem. E também o livro é um objeto santificado pelo seu uso, né? Enquanto que um aparelho ele pode ter outras finalidades, né? Aplicativos para se brincar, e assim por diante. Então não é um objeto próprio, né? Assim como o surgimento da eletricidade não eliminou as velas. As velas têm um significado próprio, independentemente do aparecimento da eletricidade, né? Então nós sempre usaremos velas, apesar da eletricidade, sempre usaremos livros, apesar de aparelhos que tragam ali textos, né? Bom, continuando. Diz o autor: é sempre o universo inteiro que participa do louvor de Deus. Ora, esse louvor seria inconcebível se a ascensão do Cristo não tivesse aberto primeiramente o céu. Então, quando Cristo sobe ao céu, ele conclui a sua missão de Salvador, né, e ele associa a igreja ao culto celeste, porque o céu está aberto, os eleitos podem entrar no céu. Então, ao subir ao céu, a igreja que abandonou a Jerusalém terrestre e tende a Jerusalém celeste é convidada a unir a sua liturgia à liturgia dos anjos e dos bem-aventurados. A própria criação tem a sua parte no culto de Deus. Então, a ascensão é o momento em que se abre, né, o céu, para que nós possamos entrar. O Cristo entra como primícia dos eleitos e com ele entram todos os justos, né, os salvos, os eleitos, né? E, portanto, começa a haver essa comunicação, essa associação entre a liturgia do céu, que é o nosso modelo, e a liturgia da terra, que tende para a do céu, né, que busca se moldar pela do céu. E, portanto, não é apenas a igreja que tende à liturgia celeste, o seu culto que tende ao culto celeste, mas a própria criação tem a sua parte. Afinal de contas, né, quando a igreja usa dos objetos para nos comunicar a santificação, ela está redimindo a criação. Quando a igreja louva a Deus e comunica a graça, ela, portanto, também está reconhecendo que o Cristo é o verdadeiro príncipe, o verdadeiro rei desse mundo e não o demônio. Então a própria criação se associa ao louvor da igreja, que se associa ao louvor dos anjos, entende? Então tudo está associado. Até o sol, a lua, as estrelas têm a sua parte, né? Porque a igreja louva a Deus em nome dessas criaturas. Bendito seja o Deus, autor do sol, autor da lua, autor das estrelas. Então esse é o sentido. Então diz o autor também: o culto da igreja, culto escatológico, escaton, último em grego, escatologia, o estudo das realidades últimas, morte, juízo, céu, inferno e purgatório. O culto da igreja, culto escatológico, procede não de uma natureza fechada sobre si mesma, que se basta a si mesma, mas do ser do homem, transcendido pela hierarquia de seres mais elevados, a dos anjos, e que, para se pôr a louvar a Deus, precisa ser incitado pelo louvor do mundo dos espíritos. Então, o culto da igreja não vem de uma natureza fechada sobre si mesma, que se basta a si mesma. Então, esse é o problema das igrejas circulares, né? Dizia já o grande, não diria grande, mas um importante liturgista francês, que é o Louis Bouillet, parece-me. Bouillet. Louis Bouillet, que atuou bastante nos anos 50, 60, 70, né? Ele dizia: as igrejas circulares dão a impressão que é uma sociedade fechada em si mesma, né? A igreja, tradicionalmente, ela foi construída em forma de cruz latina, quer dizer, tem uma nave longa que mostra que dá essa ideia de peregrinação. Nós estamos a caminho do céu, tanto quanto nós caminhamos na igreja para nos aproximarmos do altar-mor, onde nós comungamos e recebemos os sacramentos. Então dá essa ideia de que nós estamos rumando para algo que é sobrenatural, né? Que ultrapassa esse mundo. Enquanto que uma igreja circular, apesar de ter havido igrejas circulares belas, né, mas, enfim, muito mais octogonais que circulares, né? Como os batistérios
primitivos eram octogonais, né? Tem o significado do número 8 como um símbolo de renovação, né? É o 8º dia, o domingo. A renovação, a graça, a redenção, e assim por diante. Mas, enfim, apesar de haver igrejas circulares interessantes, mas em todo caso não é uma arquitetura adequada, muito adequada, né? Porque dá a ideia de uma sociedade, de uma agremiação, de um povo, de uma paróquia fechada em si mesma. É uma sociedade fechada em si mesma, né? Uma liturgia circular é uma liturgia em que a gente troca experiências, mas a gente não fala com nada que está acima de nós. Diferentemente da cúpula, né? Então, nas igrejas orientais, no coração, no centro da arquitetura de uma igreja oriental, nós temos uma cúpula, né? Uma estrutura esférica, que ela está fundamentada não seria um bom termo, mas ela está assentada sobre 4 paredes, quer dizer, uma estrutura quadrilátera, né? 4 paredes sobre a qual está assentada a cúpula. Então a cúpula, essa estrutura esférica, lembra o quê? As realidades celestes, né? Quer dizer, o céu, né? Enfim, o céu propriamente, né? E essa parede quadrilátera, essas paredes, né? Em formato quadrilátero, representam o quê? A ordem criada, o mundo, né? Os 4 pontos cardeais, né? O mundo. Então, uma cúpula, uma igreja oriental, que é esférica, né? Uma estrutura esférica, uma estrutura circular, né? Assentada sobre 4 paredes, representa o quê? Que o Cristo religou o céu à terra e a terra ao céu. Que o Cristo operou a redenção, nos ligou novamente ao céu, abriu o céu para a gente. Então é um outro significado. Diferentemente de uma liturgia circular em que nós olhamos a nós mesmos e parece que nós não estamos abertos a nada que está acima de nós. Parece que é uma estrutura fechada. Então o culto da igreja não é assim. Ele não procede de uma natureza fechada sobre si mesma, que se basta a si mesmo. Senão seria apenas um evento humano, né? Uma autocomemoração, um festejo da própria comunidade, como diria o Bento XVI, né? Muitas liturgias correm o risco de serem um mero festejo, uma comemoração da comunidade, que se autocomemora, né? Mas ela é composta, ela procede de um homem que é transcendido pela hierarquia dos anjos. Nós vemos que tem seres superiores a nós que também louvam a Deus. E nós, para louvarmos a Deus adequadamente, precisamos ser incitados pelo louvor deles. Precisamos que Ele nos ensine e que Ele nos movam, que Ele nos conduzam ao louvor de Deus. Então, como diz o autor, o louvor dos homens só se acrescenta ao louvor dos anjos. Isso quer dizer que o homem na liturgia é considerado como membro de um todo cósmico e que só age enquanto membro desse todo. Então nós já temos a hierarquia dos coros celestes, né? Os anjos, né? Temos também os bem-aventurados. O que é o homem nisso tudo? É o último coro. É aquele que se acrescenta a um louvor já estabelecido, que no céu é definitivo. Então nós temos algo a inventar, algo que criar? Não. Nós só temos que nos associarmos a esse culto que já existe no céu e que aqui na terra é uma participação do culto celeste. E o culto celeste é o modelo do nosso culto terrestre. Entende? Então nós somos membros de um todo cósmico. O nosso lugar consiste, nossa obrigação consiste em tomar parte. Tomarmos parte ao lugar que nos cabe, muito mais que inventar as coisas como se não houvesse nada antes de nós e nada acima de nós. Pelo contrário. Então o nosso culto só se acrescenta ao louvor dos anjos. Nós não somos especiais a ponto de ensinarmos algo aos anjos, né? Não. São eles que nos ensinam a louvar a Deus e nos conduzem ao louvor a Deus. Pedi para mim trazer um pouco. O culto do céu é perfeito. Está o Cristo glorioso, né? Sumo sacerdote que conduz o culto celeste. Os anjos estão lá, os santos. É um culto ininterrupto, perfeito, definitivo. Os anjos nos incitam à oração. Pelas graças, né? Que vem do céu, pela perfeição desse culto que nos incita a imitá-lo. A igreja tende ao culto perfeito do céu através da sua liturgia. Não cabe tanto ao homem inventar um culto, mas principalmente ocupar o lugar que lhe cabe na ordem da criação. Então, como eu disse, nós não podemos viver como se não houvesse liturgia antes de nós,
como se nós tivéssemos criado a missa agora, o culto, os sacramentos, o ofício divino, a nossa sociedade, a nossa pastoral litúrgica, e tampouco como se não houvesse nada acima de nós, como se não houvesse uma hierarquia celeste que cultua a Deus perfeitamente e que nós deveríamos imitar o tanto quanto possível. Será que nós não temos o desejo de progredir? Então imitemos os anjos. Claro que essa imitação ela não é espontânea, né? Vamos imitar os anjos. Não. Isso é estabelecido ao longo da história pela liturgia, evidentemente, né? O que nós devemos fazer é ocupar o lugar que nos cabe. Bom, continua o autor. Mas, se o louvor dos homens só se acrescenta ao dos anjos, isso significa também que a santificação, isto é, esse ato de dizer que Deus é santo, santificar a Deus, né? Quer dizer, reconhecer que Deus é santo, louvá-lo, né? Glorificá-lo, adorá-lo. Né? Então, a santificação de Deus no louvor dos homens não é tão espontâneo quanto o dos anjos. Se o nosso louvor só se acrescenta ao dos anjos, se nós somos o apêndice da liturgia celeste, que um dia vai desaparecer, porque nós estaremos na liturgia celeste, e essa aqui vai acabar, né? Se nós somos apenas o apêndice terrestre da igreja militante, então o louvor dos homens não é tão espontâneo quanto o dos anjos. Para louvar a Deus no culto, é preciso primeiramente que o homem seja convidado, né? Porque é uma graça, e a graça é algo que é dado gratuitamente, como o próprio nome já diz. Então nós deveríamos ser primeiramente convidados a integrarmos isso, por misericórdia de Deus. É aquilo que nós ouvimos no prefácio da missa, né? O diálogo do prefácio. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Ele nos elegeu, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos deu a sua graça. Ele nos convidou. Não fomos nós que inventamos isso daqui. É Ele que nos convidou. Nós deveríamos conceber o teto de uma igreja como um céu aberto. E Deus nos convidou. É um dom gratuito ser filho de Deus e poder louvá-lo. E ao longo do prefácio, o senhor já deve ter observado isso, né? Todos os prefácios da missa, né? Nós dizemos, né? Cum angelis et arcangelis, com trones et dominationibus, né? Quer dizer que nós louvamos com os coros celestes. E nós pedimos a Deus a graça de nos associar aos coros celestes, entende? Para que em uma só voz possamos dizer: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra estão cheios de vossa glória. Então veja a interligação entre as liturgias. E que o nosso louvor está ali para se acrescentar ao dos anjos, não para inventar algo. Então, como diz nosso Senhor no Evangelho, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 27, todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então Deus revela porque quer e a quem quer. Tá? Qual é a pretensão minha de querer inventar as coisas, de querer criar as coisas, de querer inovar as coisas? Se Deus nos convida a esse culto, o nosso lugar na liturgia é um lugar humilde, o do padre e o dos fiéis, né? Não querer ali, querer ter o controle da situação, né? Como que impor do seu gosto, né, os seus caprichos. E também Lucas capítulo 10, versículo 21, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Então nós vemos que nosso Senhor louva a Deus porque há pessoas a quem essas coisas não foram reveladas, os soberbos. Então, se Deus nos revela e nos associa, o nosso lugar é ocupar o lugar que nos cabe. Nossa obrigação é ocupar o lugar que nos cabe, e não querer entrar na liturgia como que senhores, né? Dominadores, como que artífices daquela liturgia que vai determinar o que vai acontecer e o que não vai acontecer, né? Como protagonistas, né, da liturgia. Não, mas com a humildade de convidados. Sim, pergunta? Das primeiras missas seriam as pregações de Jesus. Seria isso? Sim, nós lemos no relato da instituição da Eucaristia que Nosso Senhor cantou salmos com os apóstolos, como era o costume, durante a Páscoa, e que Ele deu algumas ordens para a preparação do cenáculo, né?
Então, o que nós vemos aí é uma pequena estrutura em torno da instituição da Eucaristia, relacionada aos salmos, e a preparação material do lugar, que deveria ser limpo e ornado. É claro que os apóstolos foram estabelecendo a liturgia a partir daquilo que eles ouviram, né, pela convivência com o Nosso Senhor, que não está escrito, pela tradição que a gente sabe. Então, há um núcleo fundamental de todas as liturgias que é comum. Né? Por exemplo, esse diálogo do prefácio, né, o santo, é uma coisa que está em todas as liturgias. Então, há um núcleo comum. A gente vê que parece que todo mundo partiu de alguma coisa, ou pelo menos há elementos comuns em todas as liturgias. Né? E é claro que cada família litúrgica se desenvolveu conforme o espírito de um povo. Né? Evidentemente que catequizando e santificando e purificando aquele espírito. Né? Então, o caráter mais militar, mais, digamos assim, direto dos romanos, né? Mais, digamos assim, formal, deu origem ao rito romano, que é mais sóbrio, menos, digamos assim, floreado que os ritos orientais, que é mais apofático, né? Mais, digamos assim, repetitivo. Né? Bom, isso valeria uma outra conferência. É um assunto bem interessante. Então, a ausência de espontaneidade do homem na liturgia, esse caráter gratuito de nós termos sido chamados, eleitos, escolhidos, né? Convidados para louvar a Deus, né? Deriva dessa gratuidade, pela qual nós devemos ocupar um lugar no culto em associação à liturgia celeste, o lugar que nos cabe e não aquele lugar que eu quero ocupar. Diz o autor: mas se a igreja se associa ao sanctus dos anjos, ao santo dos anjos, isso significa que a liturgia da igreja se insere em uma grande hierarquia, pois os próprios serafins, cujo canto a igreja representa, se inserem na hierarquia dos outros anjos. Isso é uma coisa muito bela no estudo da angeologia. Né? Deus, nosso Senhor, revela certas coisas pelas hierarquias superiores às inferiores. Quer dizer, há anjos que conhecem a vontade de Deus pelo intelecto, né? pela iluminação de uma hierarquia superior. Quer dizer, ao invés de nós imaginarmos os coros celestes como um círculo em que Deus se dirige a cada anjo diretamente, na verdade nós temos que imaginar como uma cascata os coros celestes. De modo que os coros inferiores, os anjos inferiores da hierarquia, eles recebem uma ordem de Deus pelos superiores. Quer dizer, Nosso Senhor comunica a sua graça por nós, Ele nos usa de instrumentos, Ele se digna nos fazer instrumentos das suas vontades, da sua revelação, né? Então veja essa caridade de Deus de fazer com que a graça desça, né? Com que ela escorra, por assim dizer, né? Então, os coros inferiores aprendem com os superiores. Então isso acontece até na vida dos próprios anjos, né? No culto celeste, né? Então um se insere na hierarquia dos outros, né? Uns recebem ordens de Deus a partir da revelação dos superiores, né? A partir de um coro superior. Então, essa tendência, como continua o autor, a integrar, a hierarquizar, que se manifesta o culto da igreja, não vem, portanto, de uma necessidade humana de ordem, mas da vontade ordenadora de Deus. Não somos nós que criamos hierarquia na missa, que criamos ordem, porque temos necessidade disso, mas é o próprio Deus que estabelece as coisas nesta cascata, por assim dizer, em que um coro se ordena ao outro, se submete ao outro, se integra ao outro, né? Essa vontade ordenadora de Deus que integra o homem redimido na qualidade de 10ª ordem às 9 ordens ou 9 coros dos anjos. Então há 9 coros celestiais, 9 hierarquias, né? E nós seríamos a 10ª, né? Por assim dizer. Também diz o autor: esta vontade de ordem exclui da liturgia o arbitrário das criações puramente individuais. Isso aqui é ideia minha, hein? Original. Então não presta. Não serve. Não está relacionado com a liturgia celeste, não aprendeu de ninguém, é novidade, então guarde para si. Né? Reza na sua oração pessoal, então. Então essa vontade de ordem exclui da liturgia o arbitrário das criações puramente individuais.
ela tende também a transformar o culto da igreja em um culto análogo ao dos anjos, o mais parecido possível com o dos anjos. Isso, inclusive, atingiu consequências extraordinárias. Vou dar um exemplo. O culto dos homens se associa e imita o dos anjos. Isso nós já ouvimos, já estamos cansados de ouvir. Mas como os anjos cantam a uma só voz, né? Una voce dicentes, em uma só voz dizendo, a igreja antiga, nos primeiros séculos, não quis empregar a polifonia e tampouco os instrumentos musicais, pois no céu o único órgão é a voz, o louvor dos anjos. Então, se os anjos só louvam com a voz deles, quer dizer, com o ser deles, então isso ficaria bem marcado pela ausência de instrumentos e pela ausência de polifonia. Claro, não é proibido na legislação atual polifonia, instrumentos, claro, instrumentos adequados à liturgia, não qualquer instrumento, mas o fato da igreja ter perseverado no gregoriano durante séculos mostra isso, o desejo dela de tornar a liturgia o mais uníssona possível com o louvor dos anjos, o mais parecida possível com o louvor dos anjos. Diz também o autor, citando uma ordenação dos primeiros séculos, eu não me lembro mais de que lugar nem de que século, mas enfim, essa ordenação dizia: aquele que reza, se quiser cuspir ou espirrar, que tome cuidado de não fazer diante dele, Cristo, por causa dos anjos que estão diante dele. O que mostra o profeta ao dizer, Davi, no Salmo, eu cantarei para ti salmos em presença dos anjos. Então Davi cantava salmos em presença dos anjos. Nós mais ainda. Então, se alguém quiser espirrar, que tome cuidado de não irritar os anjos, né? Veja o quanto que existe uma delicadeza dentro da igreja com coisas banais, né? Para se respeitar a presença de seres divinos, né? Por assim dizer, né? Celestiais, né? Que estavam ali, que são os anjos, né? Os bem-aventurados, a quem nós nos unimos na oração, e que os anjos também que descem, né? Na oração. Os coptas diziam, continuando esses exemplos, que a igreja é o lugar onde se reúnem os querubins e os serafins. Aí alguém vai se revoltar, fala, mas como assim? A igreja é a casa de uma comunidade, é o lugar onde o povo se reúne. Pois é, os cristãos coptas faziam completa abstração de que um templo de pedra, de tijolo, de madeira, sabe-se lá Deus do que matéria, era um lugar para reunir pessoas de corpo e alma, né? Eles pensavam muito mais nos anjos ali presentes do que nos homens. Você veja que mentalidade diferente da nossa. Eles pensam muito mais naquilo que é invisível do que aquilo que é visível. E respeitam o lugar, claro, por causa da presença daquilo que é invisível, né? Também cita o autor que cita São João Crisóstomo, né? Ele diz: quando São João Crisóstomo diz que os santos anjos acompanham o Cristo presente na celebração eucarística, como os soldados acompanham o rei, para escoltar o rei, compreendemos por que eles aparecem na missa. Sua função, a dos anjos, é de evidenciar o caráter oficial do culto eucarístico. O imperador aparece escoltado pela sua guarda de corpo, a guarda pessoal dele, manifesta-se assim o caráter oficial da sua dominação política. Do mesmo modo, o Cristo presente na missa, acompanhado de sua guarda angélica, manifesta o caráter oficial e público da sua dominação político-religiosa. Se o Cristo está presente, é evidente que o seu exército está presente, os anjos, na liturgia. Então é o caráter oficial da dominação de Nosso Senhor manifesto durante a missa. Então a missa realiza a dominação do Cristo, mas realiza através de nós, que nos colocamos sob a sujeição do Cristo, querendo receber as graças. Se o Cristo é rei, se a liturgia realiza o domínio de Cristo, é claro que só vão ser dominados aqueles que querem ser dominados, nós. E através de nós, aos outros que não querem, né? Ou seja, há mais graças para nós que estamos ali participando do que para a humanidade, porque isso vai depender das disposições das outras pessoas. E isso não é garantido. Quantas missas se rezam durante o dia, todos os dias, e mesmo assim há tanta gente por aí que não quer conhecer a Deus. Claro, isso depende das disposições de alma dos outros. Há muitas pessoas que não querem se submeter ao domínio de Nosso Senhor, né? Então é claro, o reinado de Nosso Senhor, ele vai ser
dilatar tanto mais quanto for a nossa sujeição ao Cristo durante a liturgia, a nossa participação da liturgia, a nossa docilidade à graça, entende? Então isso depende de nós. Então, como eu disse, quer ser militante de uma causa política por nosso Senhor Jesus Cristo, quer ser militante do reinado social, participe da missa, se santifique, tenha vida interior. É pela graça que isso tudo vai se dilatar na sociedade, né? Mesmo a missa celebrada por um sacerdote sozinho tem a igreja inteira presente, pois é o ato de toda a sociedade. A missa é um ato oficial, o padre reza um ato oficial, logo a igreja inteira está presente, porque a igreja se faz presente em todo o ato social, né? Então, mesmo o padre sozinho na capela, no oratório, na igreja, ali estão os anjos, e portanto é um ato oficial de culto. Ou melhor, por ser um ato oficial de culto, ali estão os anjos, né? Como diz o autor, a igreja é mais que uma simples sociedade religiosa, um clubinho espiritual, visto que os anjos e os santos do céu fazem parte também, né? Da paróquia só faço parte eu, mas da igreja católica fazem parte também, ou melhor, da igreja no sentido mais amplo, já vou ser pego em contradição, a igreja no sentido mais amplo também fazem parte os anjos e os santos do céu, né? O culto da igreja, considerado sobre esse aspecto, nunca é um simples negócio humano. Os anjos, como todo o universo, tomam parte dele. Os anjos, como todo o universo, tomam parte dele. Não é um negócio meramente humano. É o culto de uma sociedade da qual fazem parte também os anjos e os santos, o reino de Deus. Então veja a amplitude da liturgia. Estão lá presentes os anjos e os santos, e a criação é redimida pela liturgia, porque o Cristo, cabeça de todo o ato litúrgico, do culto a Deus, né, ele então restabelece o domínio de Deus sobre a própria criação, sobre a própria ordem criada, né, santificando-nos através de elementos materiais e pondo para fora, né, o demônio. E reconhecendo que Deus é o autor e Senhor de todas as coisas, né, pelo louvor perfeitíssimo do Cristo na Santa Missa. Então, para concluir, o autor ele cita aqui Bossuet, que foi um grande pregador francês, né, do século XVIII, parece. Eu nunca sei as datas de Bossuet. Bossuet dizia o seguinte: todas as criaturas visíveis e invisíveis são alguma coisa para a igreja. Os anjos são ministros da sua salvação, e pela igreja se faz a recruta de suas legiões desoladas pela deserção de Satanás e de seus cúmplices. Então, os anjos são ministros do culto de Deus, e a igreja, ao salvar as almas, vai preenchendo os tronos vazios por causa dos anjos apóstatas. Mas nessa recruta, são mais os anjos que vêm se unir a nós do que nós que nos incorporamos aos anjos, por causa de Jesus, nosso chefe comum e mais nosso do que deles. Bonito isso. Mais nosso do que deles, porque o Cristo se encarnou para nos salvar. Então, por causa do Cristo, eles descem, eles vêm. É bonito isso. Bom, então até aqui o autor. Mas para os nossos tempos, que conclusões poderíamos tirar, né, para a nossa sociedade, né? Então, algumas conclusões que eu enumerei aqui. A liturgia é o culto da igreja e não apenas de um povo. Os povos devem se inclinar à liturgia e não o contrário. Não é a liturgia que se inclina aos povos, mas os povos que se inclinam à liturgia. As necessidades pastorais não são um valor absoluto, mas estão subordinadas à revelação. Então, nós temos uma doutrina e nenhuma pastoral vai nos obrigar, vai nos convencer a renunciar à doutrina para que possamos nos adaptar ao temperamento, ao comportamento, às práticas de um povo. São os povos que se inclinam a Deus e não a Deus que se modifica conforme o capricho dos povos. Então, a pastoral não é um valor absoluto, porque a liturgia é um culto da igreja e não um culto de um povo. Nós devemos vencer o bairrismo pelo universalismo. A redenção de nosso Senhor não somente devolve ao homem a amizade com Deus, como também redime a criação de uma certa maneira. Pois o Redentor adora a Santíssima Trindade em nome de toda a criação, reconhece o domínio de Deus sobre todas as coisas.
reconhece que todas as coisas foram criadas por Ele e lhe pertencem. Então, o Cristo louvando a Deus, o seu louvor perfeitíssimo, não apenas louva a Deus em nosso nome, mas também em nome da criação. Se o sol pudesse louvar, né, ele louvaria tudo aquilo que o Cristo louvou, né, tudo aquilo que o Cristo adorou, né. Então ele louva em nome da criação, em nome da humanidade, mas também de uma certa maneira em nome da criação, né. E também reconhece que as coisas foram criadas por Deus e lhe pertencem e devem ser usadas para a sua maior glória. Ora, as criaturas servem a Deus e à igreja na liturgia. Essa é a consequência. As criaturas servem a Deus e à igreja na liturgia. A liturgia, então, não deve servir às criaturas, como se fosse uma assembleia na qual se busca puramente o bem natural das coisas. Não é a liturgia que serve às criaturas. São as criaturas que servem à liturgia, porque Deus redimiu a criação, devolvendo-nos, né, o domínio de Deus sobre as coisas e pondo para fora o principado de Satanás. Então não é a igreja que deve se preocupar com a criação e pela liturgia e dizer, puxa, que pena que há um buraco na camada do ozônio, vamos então fazer dessa missa um manifesto, né, para que esse buraco possa ser costurado por alguma costureira que com o auxílio da NASA vá lá, né, e põe um remendo, né, nesse buraco da camada do ozônio. Não, a liturgia não serve às criaturas, são as criaturas que servem à liturgia. É uma inversão, infelizmente, hoje em dia. A liturgia terrestre tende à liturgia celeste. A liturgia celeste é o nosso modelo, ela é o nosso fim, né? Quando nós formos para o céu, não apenas nós teremos abandonado a igreja militante e integrado a igreja triunfante, mas também deixaremos de louvar a Deus com a liturgia terrestre e passaremos a louvar a Deus com a liturgia celeste. Ora, já que nós tendemos como peregrinos para a Jerusalém celeste, também tendemos como peregrinos para o culto celeste, né? Então, o culto terrestre é baseado no celeste. O celeste é o nosso modelo, é a nossa, e o terrestre é uma imagem do celeste, né? Espero que isso tenha ficado muito claro, apesar da minha dificuldade em explicar. Os anjos incitam os homens à oração, porque o seu louvor é perpétuo e perfeito. O louvor dos anjos, perpétuo e perfeito. O culto dos anjos é, então, o modelo do culto dos homens. E o culto dos homens é uma imagem do culto dos anjos. Se a liturgia celeste é o modelo da liturgia terrestre, então a terrestre adora a Deus associada àquela. Consequentemente, não cabe tanto ao homem inventar um culto, mas aprender com os seus concidadãos celestes como se deve adorar a Deus. Nós estamos aqui muito mais para aprender com os anjos como louvar a Deus do que inventar. Ademais, a liturgia terrestre também é ordenada, porque o culto dos anjos, modelo do culto dos homens, é profundamente hierárquico. A igreja não faz outra coisa senão se inserir nessa hierarquia celeste dos coros angélicos. Por fim, o homem é convidado a entrar na liturgia, a entrar na ordem sobrenatural por misericórdia de Deus e não mérito próprio. Logo, a espontaneidade e o arbitrário não têm lugar numa liturgia inspirada no céu, hierárquica e gratuitamente oferecida ao homem. A espontaneidade e o arbitrário não têm lugar numa liturgia inspirada no céu, hierárquica e gratuitamente oferecida aos homens. A nossa obrigação é ocupar o lugar que nos é devido, o lugar que nos cabe nessa hierarquia, nessa ordem cósmica. Nós somos convidados, nós não somos atores, nós não temos espontaneidade nenhuma, nós não somos protagonistas, os protagonistas são os anjos, eu sinto muito. Né? E nós temos muito mais a aprender do que a ensinar ou criar. Né? Nós vemos isso pelo respeito ao longo dos séculos que a igreja teve para com os seus ritos. Né? Então, no século XIX se propôs a Leão XIII de incluir o nome de São José no cânon da missa. Né? Aquela parte mais central da liturgia, dentro da qual tem a fórmula da consagração. Então os senhores sabem, né, que na segunda oração do cânon, o padre cita os santos com os quais ele quer se associar, né, dos quais ele quer receber a intercessão e com os quais ele quer um dia se associar no céu. Então se nomeia a Santíssima Virgem Maria, São Pedro e São Paulo, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano e assim vai.
e não tem São José. Não tem São José. E é uma pena, né? Porque o culto de São José, infelizmente, é tardio e não tem São José. Então propuseram a Leão XIII para pôr São José, e Leão XIII disse não. Quem sou eu para pôr a mão no cano? Quem sou eu para modificar o cano? Ele não teve coragem. Então isso mostra uma mentalidade. Ele podia ter feito? Sim, porque ele é Papa. Ele não quis fazer por uma veneração para algo que ele via como um monumento que ninguém deveria pôr a mão. João XXIII acrescentou. Mas apenas o exemplo serve para isso, né? Bom, eu não vou julgar o que João XXIII fez, né? Mas isso mostra apenas uma questão de mentalidade. Leão XIII não quis fazer. Né? Então nós vemos essa preocupação que se tinha com a liturgia, respeitando algo que eles não sabiam exatamente se foi uma criação humana, se foi uma inspiração do céu. Criação humana não foi, claro, no sentido de que a liturgia foi composta, claro, com uma inspiração do Espírito Santo, né? Então, os papas ao longo dos séculos sempre viam naquilo algo divino, algo quase que como que revelado, por assim dizer, né? Então, o respeito que se tinha pela liturgia, pela missa, né, fez com que se mexesse pouco na sua estrutura, né? E se acrescentasse as coisas com sumo respeito, com suma veneração, e se modificasse pouco. A estabilidade do rito romano é uma consequência da suma veneração que os papas tiveram ao longo dos séculos. Quando é que esse texto foi composto? Não sabemos. Por quem foi composto? Não sabemos. Com qual inspiração divina? Não sabemos. Mas certamente é algo muito santo. Então não vamos pôr a mão. Então até o século XX, até João XXIII, nenhum papa teve coragem de colocar o nome de São José. Sendo que lá atrás, na oração que sucede o Pai Nosso, teve um papa, acho que foi São Gregório Magno, que colocou o nome de Santo André. Porque ele era devoto de Santo André. Então, São Gregório se permitiu fazer algo que Leão XIII não se permitiu. Mas é claro, São Gregório é um dos fundadores, por assim dizer, da liturgia romana. Então a gente vê que ali houve uma graça particular que outros não tiveram. São Leão, São Gregório, São Damaso, né, os nossos fundadores, por assim dizer, que deram os papas relacionados ao estabelecimento do rito romano, né? Enfim, o que eu quero mostrar aqui é isso, né? A veneração, o respeito para com o rito romano, que fez com que os papas ao longo dos séculos quisessem modificar pouco, ou quase nada. Claro, calendário litúrgico, a festa dos santos que se acrescenta, né? Procissões, etc., né? Modificações no calendário, isso tudo é possível, né? O acréscimo de algumas orações é possível, né? A inclusão de novos santos, tudo isso é possível, mas o coração da liturgia romana, que é o cânon, isso daí é algo que foi realmente venerado como algo praticamente revelado, né? E a liturgia ela foi rápida, muito cedo, né? Ela esteve pronta, né? Entre São Damaso e São Gregório, o rito romano, a sua estrutura fundamental já estava estabelecida, né? Então, ao longo do século, se modificou pouco, sempre com respeito sumo por aquilo que já estava pronto, né? Tendo em vista ali a mão de um Papa e a inspiração do Espírito Santo, né? Então, essa veneração fez com que o rito romano se modificasse pouco ao longo dos séculos. Outra conclusão, a penúltima. Os anjos se fazem presente em cada ato do culto, em cada ato litúrgico, para confirmar a sua oficialidade. São atos do corpo místico de Cristo, do qual eles são membros, e os cidadãos veteranos da Jerusalém celeste. Então, os anjos se fazem presente porque são atos oficiais do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A liturgia não apenas para os seus participantes, aqueles que estão ali na igreja, é o culto de toda a sociedade. Espera lá, agora eu me atrapalhei aqui. A liturgia não é apenas para os seus participantes, mas é também é o culto de toda a sociedade, em benefício de toda a sociedade. Eu estou presente, mas a oração, ela pretende atingir todos, né? Os homens, né, como nós lemos no ofertório do cálice, né? Cálice salutares, o cálice da salvação, né? Que pretende alcançar graças para nós e para todo o mundo, né? Então, a liturgia busca atingir toda a humanidade, alcançar graças para todos os homens, inclusive para as almas do purgatório. Então, não é apenas para os seus participantes. Eu não devo considerar a liturgia metendo-me como centro dela, né? Como alvo dela.
O objetivo do sacerdote não é olhar para mim e falar comigo, né? Mas em benefício de toda a sociedade. Então, quanto deve valer a missa se até os anjos querem estar presentes? Eles que não têm nada a ganhar vindo aqui para a Terra, né? No entanto, eles se fazem presentes espiritualmente, invisivelmente, na liturgia, segundo de São João Crisóstomo e os santos que tiveram as visões e viram os anjos em torno do altar, né? Até reparando, inclusive, em possíveis abusos, né? A liturgia, portanto, não é apenas um negócio humano, mas uma realidade sobrenatural que deve ser tratada com veneração e respeito. Então, a falta de respeito hoje na igreja deriva de nós concebermos a liturgia como um negócio humano, uma reunião social, a assembleia de um povo, de uma paróquia, de um bairro, né, como algo profundamente humano. E a gente esquece, portanto, que é algo primeiramente sobrenatural. Os anjos estão ali antes de nós. Então, esses princípios animaram a composição dos ritos católicos. Então, ao longo dos séculos, né, dos primeiros séculos, sobretudo, né, são esses princípios, né, de união entre a liturgia terrestre e celeste que animaram a composição dos ritos por parte dos seus primeiros compositores, por assim dizer, né, autores, né? A liturgia romana, desde São Pedro, os primeiros papas, né, a liturgia de São João Crisóstomo, de São Basílio e assim por diante, né, o rito bizantino, né? Então, esses princípios eles animam a composição dos ritos católicos, inspirados no culto celeste, na tradição e na Sagrada Escritura, né? Então a própria Sagrada Escritura acaba sendo, digamos assim, inspiração para o culto, né? No nosso caso, o rito romano, na visão do Apocalipse, se fala de um altar com 7 candelabros, que é o caso da missa pontifical, da missa do bispo diocesano. Não tem 6, mas 7 candelabros, mostrando, portanto, que o bispo tem a plenitude do sacerdócio, né? E a visão do Apocalipse. Então, se a liturgia se inspira no culto dos anjos, na tradição, na Sagrada Escritura, ela não é uma mera fabricação humana e não pode estar sujeita às veleidades dos homens. Veleidades são aquelas vontades fúteis, frágeis, sem grande fundamento, que não duram, que não tem consistência, que se a gente propor o contrário, a pessoa aceita. Então a liturgia não pode estar sujeita às veleidades dos homens. Hoje nós decidimos que nós não vamos, nós vamos cantar o credo. Não, isso não é possível. Se prevê o credo para o domingo, quem sou eu para não cantar o credo? Não, hoje nós decidimos que o padre não vai usar tal paramento. Não, isso aí não sou eu que decido. Não, hoje nós decidimos que nós iremos, incluir alguma coisa humana, né? Um protesto, um político que vai lá no ambão e vai falar, não, isso não é possível. Sinto muito, o senhor pode falar ali na praça, né? Cuidado com os assaltos. Um parabéns, pai. O parabéns, nada parabeniza melhor a pessoa do que ela ir à missa, receber a comunhão, né? Nada congratula mais a pessoa do que ela ser associada ao culto celeste, né? Então, e os anjos com ela, né? Então, enfim, o fato é que as pessoas elas se entristecem quando elas não são o centro, né? Mas nada nos santifica mais do que nós sairmos do centro e colocarmos o Cristo no centro, né? A santificação consiste nisso, né? Santa Elizabeth é a Trindade, né? Para ser santa tem que fazer o contrário da minha vontade. Ela e todos os santos disseram isso, né? A santificação consiste em fazer o contrário daquilo que eu quero, fazer o que Nosso Senhor quer para mim, né? Então, se as pessoas se sentem o tempo todo homenageadas, concernidas, né? Atingidas, visadas, né? É claro que isso impede muito a gente de ser santo, porque não mortifica o amor próprio, né? E sobretudo porque até uma crítica colocada pelo cardeal Ratzinger na vida do cardeal Müller para o Brasil, ele falou isso na conferência que ele deu, eu assisti uma delas. Ele falou, né, que a grande questão é que a própria questão da missa voltada para o povo também dificulta bastante a atenção que o sacerdote deve ter com aquilo que ele faz, né? Porque ele se preocupa muito mais, digamos, no fato que as pessoas estão o vendo, né? Então, existe essa questão de se colocar o Cristo no centro, né? Então, bom, essa conferência mostra pra gente a elevação, o conceito elevado que nós devemos ter da liturgia, como imagem do culto celeste, né? Participada pelos anjos, né? Tendo por modelo o culto dos anjos. Visa, portanto, nos dar um conceito elevado da liturgia para que a gente participe mais e melhor,
A missa não é coisa pequena, já que até os anjos se fazem presentes, né? E participamos melhor, com mais recolhimento, com maior união, com maior amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Visa formar o nosso interior. Eu não sou um youtuber. Eu não sou um católico ativista de rede social que vai fazer conferências, vai ficar famoso, mas que depois não vai repercutir nada na vida pessoal e vida espiritual das pessoas. Não é para criar um movimento e nós vamos sair na rua fazendo um protesto, ou então fazer cartas e denunciar as coisas em público. Não. Nós temos que começar pelo nosso interior, né? Mesmo Cristo disse, né? Eu vim primeiro para as ovelhas de Israel. Sendo que tinha tanto pagão para se converter, os judeus já não eram tão bonzinhos, né? Por ter deixado eles no templo praticando a lei e ido atrás dos pagãos que estavam lá sacrificando gente, né? No entanto, ele começou por Israel. Justamente, porque se começasse por Israel, a dilatação ia ser muito grande. Israel não quis, e portanto, aí sim que Nosso Senhor, através dos apóstolos, foram atrás dos pagãos, né, que ouviram a pregação. Então, o reino dos céus, ele implica uma estrutura exterior, né? A igreja ela é visível, a igreja é hierárquica, mas o reino dos céus também está no nosso interior. Ele é primeiramente a graça em nós, né? Então devemos viver na graça, crescer na graça, nos solidificarmos na vida interior, e depois o resto virá como que por acréscimo. Buscai o reino do céu e a sua justiça. Justiça é santidade, e o resto será dado por acréscimo. Quer o reinado social? Vá à missa. Quer lutar contra o aborto? Vá à missa. Quer lutar contra o comunismo? Vá à missa. Quer lutar pela educação ou contra a educação? Vá à missa. Não sei. Né? Se santifique, seja bom, seja católico, né? E isso vai salvar o Brasil. O que vai salvar o Brasil justamente é o Cristo reinando em nós, né? E, portanto, essa conferência visa formar o nosso interior. Tá? Não é fazer uma erudição aqui de um autor, um patrólogo alemão dos anos 60, 50, né? E depois os senhores vão me ver por aí em outros vídeos falando palavrão e dizendo para as pessoas fazerem coisas absurdas. Né? Então sejamos coerentes, sejamos católicos, nem de esquerda nem de direita, mas católicos. Vamos rezar? Aqui para o menino Jesus desta vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.